Interessante que desde sexta-feira, quando Mário Levi começou a nos conduzir a viver além do aqui e agora, a viver hoje, à luz da eternidade, ao longo do dia, eu não sei você, mas eu particularmente fui conduzido por uma peregrinação cristã, pelo Ricardo Agreste, pelo Tiago Matos, pelo Helder, sendo confrontado com a minha humanidade, sendo confrontado com essa luta e com essa situação que todos nós enfrentamos, porque na verdade eles nos conduziram nessa peregrinação cristã em diversas áreas que nós devemos submeter a princípios da palavra de Deus e a ação do Espírito Santo, para que a gente possa experimentar vitória dentro das lutas que cada um de nós tem nesse mundo. Na verdade, cada mensagem que você ouviu aqui, ela uniu essa realidade humana de sofrimento, de conflitos. Quem não foi confrontado com a lista de pecados do Tiago Matos, quando disse que não tinha nenhum, foi lembrado que é um mentiroso. Então, tudo isso foi exposto, mas é interessante que eles uniram essa realidade humana que cada um de nós enfrenta, a possibilidade da ação redentora de Deus, que evidencia para cada um de nós como Jesus Cristo nos projeta para mais além em cada esfera da nossa vida. A que conclusão particularmente eu cheguei? Desde ontem tenho pensado nisso, é que na verdade Jesus fundou a igreja, entre outras coisas, como um grupo de apoio a pecadores em trânsito para a eternidade. Esse é o conceito que eu cheguei. Qual é o papel da igreja? A igreja, na verdade, ela é um grupo de apoio a pecadores em trânsito para a eternidade. E me lembrei da história de um casal de missionários que depois de 50 anos no campo missionário voltou para casa, e depois de muitas lutas, muitas bênçãos de Deus, e quando eles voltaram de navio, ao chegarem perto do porto, viram uma banda, faixas, e disseram, puxa, vão nos receber, vamos ser recebidos com festa. E quando o navio atracou no porto, eles foram os últimos a sair, porque como missionários eles estavam na 7ª categoria, então foram os últimos a descer, e quando desceu só tinha papel picado, não tinha mais ninguém ali. E eles descobriram que aquela festa era para um político, alguém famoso que estava chegando, e aquilo encheu o coração deles de tristeza, principalmente do esposo. Eles foram para casa tomados por um silêncio muito grande, não tinha muita conversa, o que dizer, frustração. E quando chegaram em casa, aquele marido, e sempre os maridos são mais, talvez, racionais ou passionais, não sei, ele disse, eu vou dar uma volta, pergunta para o seu Deus aí, se era isso que ele tinha para a gente quando a gente chegasse em casa, depois de tanto tempo. E ele foi embora, dar uma volta, e a esposa sábia, como a grande maioria das esposas ficou quieta, se calou, né, Marta? Se calou. E quando ele voltou, irônico, até debochado, e disse para ela, e aí, você falou com o seu Deus? Ela, falei. E o que ele te disse? Ele falou alguma coisa? E ela disse, claro que falou. E ele perguntou, então o que ele disse para você? Ele disse que nós ainda não chegamos em casa. Sabe, o que você foi trazido esse final de semana para cá é para se lembrar que nós ainda não chegamos em casa. A jornada não terminou. Mas essa manhã eu quero chamar a sua atenção para algo mais profundo. É que nós não chegamos em casa ainda e não chegaremos sozinhos. A peregrinação e a jornada que temos aqui nesse mundo não é e não pode, jamais será uma peregrinação solitária. Por isso a minha proposta para você nessa manhã é ministrar ao seu coração sobre além do indivíduo. Como eu e você conseguimos superar o individualismo para servir a uma comunidade cristã. Em épocas de desigrejados, onde a igreja tem sido tão desvalorizada, criticada, ridicularizada, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou acompanhar comigo 1 Coríntios, capítulo 12, versos de 12 a 14. Primeira carta de Paulo a Coríntios, capítulo 12, versos de 12 a 14. Quero chamar a sua atenção para as palavras do apóstolo Paulo, que enfrentava uma realidade não muito diferente, talvez, a que eu e você enfrentemos nas nossas comunidades. Paulo vai dizer assim, ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós somos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber o único Espírito. Agora preste atenção no versículo 14,
E se você que gosta de anotar e grifar, grife, anote, porque esse é o centro daquilo que Deus quer falar ao seu coração nessa manhã. Paulo vai dizer assim: o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Qual é o contexto do que Paulo está dizendo aqui? Quando a gente vai olhar de uma forma mais ampla, 1 Coríntios capítulo 12, principalmente os versos de 12 a 27, eu li só até o 14, mas eu recomendo que você leia todo o contexto. A igreja de Corinto, ela é uma igreja cheia de dons, mas também é uma igreja cheia de divisões. Paulo escreve essa carta para essa igreja, e era uma igreja que ele conhecia, afinal de contas, ele mesmo tinha ajudado a fundar a igreja de Corinto, está em Atos capítulo 18, quando tinha passado por lá. Corinto era uma cidade muito importante, uma cidade portuária, uma cidade comercial, multicultural, uma cidade religiosamente plural, muito parecido provavelmente com a realidade que você lida com a sua igreja onde ela está inserida. Corinto era um lugar de movimento, de riqueza, de status social, de influência cultural e muitos desafios morais. Qual era a grande questão que acontecia, como acontece muitas vezes hoje? A igreja acabava refletindo essa realidade. Ela refletia um pouco desse ambiente, ou seja, a igreja tinha uma diversidade muito grande. Mas por ter uma diversidade, a igreja de Corinto também tinha competição, tinha orgulho, tinha conflitos. Mas isso era só na igreja de Corinto, porque na sua igreja e na minha isso não acontece. Eu acho que Deus já está falando, eu nem falei nada. Bom, nesse bloco dos capítulos 12 a 14 dessa carta, e eu estou citando para que você que gosta de anotar, depois leia isso com calma. Qual é o tema principal que Paulo faz, o recorte que ele faz nos capítulos de 12 a 14? Dons espirituais. Especialmente como a igreja deveria usar esses dons para edificação. E não está desse jeito na Bíblia, mas é o que Paulo quer dizer. Ele diz, os dons são para edificação e não para exibição pessoal. 1 Coríntios capítulo 12, Paulo usa a imagem do corpo humano para corrigir duas atitudes muito perigosas da igreja. Quais são? Primeira delas, o orgulho espiritual. Tinha gente que se achava mais importante porque tinha dons mais visíveis. E você tinha outras pessoas ali que enfrentavam a inferioridade espiritual. Gente que se sentia dispensável porque tinha funções menos evidentes. E Paulo vai dizer, não, a igreja é um corpo com muitos membros. Ou seja, unidade não elimina diversidade. Diversidade não pode destruir unidade. Sabe o que eu quero chamar a sua atenção? O que Paulo quer chamar a atenção da igreja de Corinto, e para mim e para você nessa manhã, é que nós precisamos aprender que os dons não foram dados para promover pessoas, mas dons foram dados para edificar o corpo de Cristo. Se você observar no verso 27 desse capítulo 12, você vai perceber que o Paulo vai ser muito mais claro quando ele diz assim, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. O que Paulo está querendo ensinar para nós? Paulo está querendo dizer que ninguém é completo sozinho, mas também ninguém é inútil no corpo, e ninguém deve se considerar superior aos outros. Paulo escreve para uma igreja muito talentosa, como é a igreja de Jesus que está nesse lugar aqui nessa manhã, que diversidade de talentos, de dons. Mas era uma igreja talentosa que era dividida. Era uma igreja cheia de manifestações espirituais, mas carente de maturidade relacional. Nesse texto, Paulo mostra que verdadeira espiritualidade não aparece na competição entre dons. Espiritualidade verdadeira, ela aparece na cooperação entre os membros do corpo de Cristo. Isso é muito atual, por quê? Porque a gente vive hoje uma sociedade que é dominada pela egolatria. É a adoração do ego. E deixa eu dizer para você, eu não preciso falar muito, pela sua risadinha na minha primeira palavra, a igreja tem sido afetada por isso. O Helder ontem indicou um livro, e eu fiquei muito feliz, porque é o mesmo livro um dos livros que eu consultei para preparar essa palavra, que é Ego Transformado. Eu recomendo fortemente que você leia esse livro, compartilhe, estude esse livro com a turma da sua igreja. Nesse texto de Tim Keller, Ego Transformado, ele vai trabalhar o ego a partir da perspectiva do Evangelho. Para ele, ego humano
ele naturalmente é carente, sensível, inseguro e constantemente buscando a aprovação. Sabe, o problema não é apenas ter autoestima baixa ou alta. O problema, vai dizer o Tim Keller, é um eu que está sempre no centro, medindo tudo a partir de si mesmo. Então eu quero propor a você duas perspectivas aqui nessa manhã. A primeira delas é mostrar a você os perigos do ego na vida comunitária. Deus nos chama para mais além do individualismo, já que nós não chegamos em casa e nós não vamos chegar sozinhos. Eu e você precisamos aprender a lidar com isso, aprender a lidar com essa egolatria que muitas vezes nos tenta. E Paulo vai dizer no verso 14, e deixe-me reforçar, o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. A nova tradução na linguagem de hoje, mas com uma linguagem mais contemporânea, talvez é como se a gente possa desenhar. Paulo está dizendo, olha, o corpo não é feito de uma só parte. Abre parênteses, você não é o centro do coração de Deus, como tem sido pregado por aí. Você não é o centro do coração de Deus. Sabe, uma pessoa centrada em si mesma, e esse é o grande desafio, geralmente, ou não necessariamente, ela abandona a igreja. O problema é que muitas vezes uma pessoa centrada em si mesma, ela continua na igreja, e tenta transformar a igreja em um lugar onde tudo precisa girar em torno dela. Sabe, individualismo dentro da igreja parece, quando você deixa de perguntar, como é que eu posso servir ao corpo? E você começa a perguntar, o que a igreja pode fazer por mim? O que a igreja está fazendo por mim? Como é que a igreja está me servindo? Então eu fiz uma lista aqui para ajudar você, porque talvez você esteja dizendo, ai que bom, fulano devia estar aqui. Aquela irmã, nossa, eu sabia que Deus ia falar, ela devia ter vindo. Se eu soubesse, eu tinha pago até a inscrição Ebenezer para ela. Então deixa eu fazer o exercício e deixa eu confessar o pecado, já que todo mundo confessou o pecado aqui que veio falar, deixa eu confessar o meu. Eu fui tentado a pensar, disse, nossa, isso é mesmo, a igreja, eu vou fazer uma lista aqui, para que quem estiver no Hagai possa ouvir. E aí eu comecei a ler a lista, eu falei, Senhor, misericórdia, 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 misericórdia. Então, eu não tenho expertise de Ricardo Agreste para botar QR Code, fazer conta, eu sou de humanas. Então, o máximo que eu posso te dar, assim, você manda um direct para mim, @prmarcelosantos, eu vou te mandar essa lista agora, porque é uma lista extensa de situações que são exemplos práticos de uma vida centrada em si mesmo dentro da igreja. E se você for se encaixando, você vai dizendo assim, check, check, check. Se tiver a ver com você, não é o irmão não, é você. A lista é grande, eu não a coloquei porque ela é muito grande, eu vou só citá-la. Mas se você quiser essa lista para fazer um autoexame, ou talvez dá para esse irmão e essa irmã que você quer tanto confrontar, você manda lá @prmarcelosantos, porque eu sou de humanas, conta é complicado, QR Code, tecnologia piorou ainda. Então deixa eu dizer para você, quando é que você somos autocentrados ou individualistas? Quando você só participa quando gosta da programação, do tema, da música ou do pregador. Se você não gosta, eu não vou não. Quem prega hoje? Não é Ebenezer? Quem vai no Hagai esse ano? Ricardo Agreste. É o Decardinho. Deixa para lá. Vamos seguir. Eu falei que só ia citar. Se eu comentar, não dá. Segundo, se é com você, bota check, mas fala no coração para não ficar feio, né? Você faz uma cara de pleno. Segundo, quando é que a gente desenvolve isso e não percebe? Quando você avalia o culto como consumidor. Hoje eu não gostei, o louvor não dava bom, palavra fria. Não falou comigo. Como se o culto fosse um produto para a sua satisfação pessoal. Quando você exige ser visitado, lembrado, acolhido, cuidado, mas nunca se dispõe a visitar, lembrar, acolher ou cuidar de alguém da sua igreja. Quando você quer uma igreja que sirva os seus filhos, seu casamento, sua agenda, suas necessidades, mas não pergunta como a sua família pode servir a missão da igreja. Teve muitos checks aí? Continua. Quando você só aparece quando precisa de oração, conselho, ajuda, mas desaparece quando a igreja precisa de voluntários, presença e compromisso. Você é individualista e você desenvolve essa egolatria quando você trata a igreja como prestadora de serviços espirituais.
Eu quero um culto para inspirar. Eu quero um ministério infantil para cuidar das minhas crianças. Eu quero líderes que possam resolver meus problemas e pastores que atendam as minhas demandas e tenham resposta para tudo. Até para aquilo que eu sei que é pecado, mas quem sabe ele dá um jeitinho de facilitar a minha vida. Quando você diz, ninguém me procurou, mas você também não procura ninguém. Quando você reclama que não tem comunhão, mas você chega atrasado, sai correndo, não investe em relacionamento, não dá bom dia para ninguém na igreja. Quando você reclama, ou melhor, quando você quer ser pastoreado, mas não quer ser corrigido. O pastor só tem que estar sorrindo, dizendo, você é uma bênção. Quando você quer usufruir dos benefícios do corpo, mas não aceita os compromissos de ser parte do corpo. Quando você escolhe servir apenas quando a função é visível, reconhecida, valorizada, dá likes. Quando você se frustra, quando o seu nome não é citado e sua ajuda não é reconhecida, você não ganha plaquinha e a sua opinião não é seguida. Deram para o Ebenezer, mas para mim nunca deram. Nunca me chamaram. João Manuel não falou no meu nome. Não. Pega a visão, irmão. Recebe a Deus que está falando. Como diz Jeremias Pereira, a gente ri daquilo que devia fazer a gente chorar. Eu ouvi isso sozinho, mas vamos lá. Quando você transforma preferências pessoais em exigências espirituais, se não for do meu jeito, não está certo. Quando você confunde desconforto com falta de amor, ou seja, quando a igreja não faz tudo como você deseja, você conclui que a igreja não te ama. Quando você vive procurando uma igreja perfeita, mas não se dispõe a ser uma pessoa madura dentro de uma igreja que é e sempre será imperfeita. Quando você muda de igreja, pega a visão, irmão, agora Deus vai falar. Quando você muda de igreja sempre que é contrariado, confrontado e frustrado, não olha para o lado. Não olha para você. Quando você quer comunhão, sem compromisso, discipulado, sem prestação de contas e pertencimento sem renúncia. Quando você só contribui, Deus vai falar de novo forte. Na sua igreja não acontece, é só na minha. Você só contribui se concordar com tudo, como se fidelidade fosse condicionada à satisfação pessoal. Quando você vê os dons dos outros como ameaça e não como bênção para o corpo. Quando você usa os seus dons para autopromoção e não para edificação. Quando você transforma ministério em palco, função em status e serviço em vitrine. Quando você se ofende facilmente porque o seu ego está sempre em alerta. Quando você não consegue celebrar a bênção na vida do outro, porque interpreta tudo como comparação. Quando você quer que a igreja cresça, desde que isso não mude o seu lugar. Na igreja, principalmente. O seu grupo, a sua rotina e a sua zona de conforto. Quando você deseja uma igreja acolhedora para si. Mas você nunca se aproximou de alguém novo na igreja. Nunca se aproximou de alguém diferente de você. Dos difíceis e dos solitários. Você é alguém individualista e que alimenta isso. Quando você critica quem está servindo, mas não se oferece para ajudar. Quando você quer receber perdão rapidamente, mas demora a liberar perdão para os outros. Quando você quer misericórdia para as suas falhas, mas julgamento duro para as falhas alheias. Quando você usa frases espirituais para proteger o próprio ego. Deus me mandou sair. Eu não estou sentindo paz. Quando na verdade você não quer lidar com o conflito, com a correção ou com a responsabilidade. Quando você acha que maturidade espiritual é ter muito conhecimento bíblico. Mas você não consegue renunciar às suas preferências por amor a alguém diferente de você. Quando você ora, Senhor, usa-me. Mas você só aceita ser usado quando você se sente confortável. Quando você quer uma igreja missionária, mas não se envolve com ninguém que precise ser alcançado. Quando você gosta da ideia de corpo de Cristo, desde que não precise carregar dores, limites e diferenças dos outros membros. E finalmente, quando você se aproxima da igreja perguntando, o que vocês têm para mim? E não, onde Deus quer que eu sirva? Eu sou tentado a fazer uma pergunta, e vou fazê-la, vou cair em tentação. Quem aqui não se viu em nenhuma dessas questões? Levanta a mão. Nenhuma. Não, eu passei, zerei. Pastor. Zerei aqui, ó. Esses somos nós. Esses somos nós. É por isso que Deus nos chama para além do individualismo.
Essa jornada e essa peregrinação que Mário Levi nos convidou e nos alertou, que os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram e que nem passou pela nossa mente, ela é e deve ser trilhada de uma forma coletiva. Porque o individualismo, ele faz a pessoa estar no corpo, mas viver como se fosse o centro do corpo. Então a minha proposta para você nessa manhã, e talvez a pergunta seja, como ir além? Como enfrentar? Já que todos nós somos reprovados, eu confesso que me deu um alívio, porque eu fui lendo essa lista, eu falei, Senhor, misericórdia, misericórdia. E como ninguém levantou a mão, nós somos um bando de pecadores nessa jornada, carentes da graça e da misericórdia de Deus. Mas é possível ir mais além. É possível ir mais além. Paulo vai dizer que é possível ir mais além. Em Romanos capítulo 12, verso 5, quando ele trata da mesma temática com a carta aos Romanos, ele vai dizer assim, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. Como é possível ir mais além? Em Cristo. A nova tradução da linguagem de hoje, me permite usá-la, para que talvez fique mais claro o que Deus está querendo falar ao seu coração. Assim também, embora sejamos muitos, somos um corpo, como? Por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns aos outros, como partes diferentes de um só corpo. O que Paulo quer chamar a nossa atenção, e o que eu quero chamar a sua atenção nessa manhã, é para a realidade de que quando Cristo nos salva, Ele não apenas nos tira do pecado, Ele nos insere em um corpo. Por isso essa história de eu amo Jesus, mas odeio a igreja, vai contra o que o Evangelho do próprio Jesus ensina. Por isso que uma fé centrada em Cristo nunca combina com uma vida centrada em si mesmo. E deixa-me dizer para você, se você acha que a igreja é o problema, a igreja não é o problema. A igreja é parte da solução de Deus para curar o seu isolamento, amadurecer o seu caráter e revelar Cristo ao mundo. Nós somos tão egoístas que é mais fácil culpar a igreja. A igreja não serve para mim, a igreja é a igreja. Mas à luz do Evangelho, igreja não é problema. A igreja, a experiência comunitária, ela é parte da solução de Deus para curar o nosso isolamento, amadurecer o nosso caráter e revelar Cristo ao mundo. Então, deixe-me dar a você 4 dicas, 4 princípios, 4 coisas práticas que podem te ajudar. Como a gente supera, então, o individualismo na igreja? Como a gente lida com isso que nós já percebemos que afeta todos nós? Primeiro, redescobrindo que a igreja não é um lugar que você frequenta, mas é um corpo ao qual você pertence. Eu não vejo em nenhum lugar na Bíblia dizendo a igreja é um auditório, a igreja é um evento, a igreja é prestação de serviço. Não existe isso na Escritura. Mas o que a Bíblia vai dizer, e o apóstolo Paulo por várias vezes vai dizer, e nesse texto de Coríntios 12 vai dizer novamente, ele diz que a igreja, ela é um corpo. E quando eu e você entendemos isso, isso muda tudo, sabe por quê? Porque no auditório eu escolho onde sentar. No corpo eu tenho uma função. No auditório eu só assisto. No corpo eu participo. No auditório eu posso ir embora sem afetar ninguém. No corpo, a minha ausência vai enfraquecer a vida do conjunto. Sabe, a cura do individualismo começa quando você para de perguntar o que a igreja tem para mim. E você começa a perguntar quem Deus quer que eu seja dentro desse corpo. Você quer ir além do individualismo? Redescubra, relembre. Igreja não é um lugar onde você frequenta. Igreja é um corpo do qual você faz parte e foi inserido pelo sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Igreja não é um lugar onde você consome experiência espiritual. Igreja é uma família espiritual, onde você é formado, corrigido, amado, encorajado e enviado. Segundo, como é que a gente supera o individualismo? Trocando a postura de usuário pela postura de servo.
nós vivemos a geração do consumismo. E isso entrou na vida da igreja. É interessante que o dono da igreja, o fundador da igreja, aquele que morreu por ela, em Marcos capítulo 10, verso 45, ele diz assim: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para... Mas como a gente tem senhores dentro da igreja que só querem ser servidos? Sabe, eu e você iremos além do individualismo quando nós trocarmos a postura de usuário pela postura de servo. Deixa-me dizer para você, se Jesus entrou no mundo como servo, eu e você não podemos viver na igreja como consumidores exigentes. A espiritualidade de Jesus não é centrada em direitos, status, preferências. A espiritualidade em Jesus, ela é marcada por entrega, por serviço e por amor prático. Eu e você superamos o individualismo quando nós deixamos de exigir que todos nos sirvam e começamos a procurar maneiras de servir. Se você não está entendendo o que eu estou querendo dizer, deixa eu dar a você dicas práticas. Chegue não apenas para receber, mas chegue na igreja para abençoar. Comece a olhar ao redor na sua igreja e perceba quem está sozinho. Ofereça ajuda antes de criticar, participe antes de reclamar, interceda antes de julgar, sirva sem precisar aparecer e permaneça na igreja, mesmo quando algo não saiu do jeito que você queria. Sabe por quê? A igreja de Jesus fica muito mais bonita quando cada pessoa entende que tem algo para oferecer. E não apenas os pastores, os líderes, não apenas os músicos. Lembre, todo membro carrega uma graça. É sobre isso que 1 Coríntios 12 fala. Todo membro do corpo carrega uma história. Todo membro do corpo carrega um dom, uma palavra, uma presença que pode fortalecer alguém. A igreja de Jesus floresce quando cada membro troca a pergunta: quem vai cuidar de mim nessa igreja? E começa a perguntar: quem Deus quer cuidar através de mim nessa igreja? Você quer ver seu individualismo? Em nome de Jesus, comece a trocar sua postura de usuário pela postura de servo. Terceiro, aprenda a enxergar o outro como parte indispensável do projeto de Deus. O individualismo nos faz ver as pessoas como obstáculo, como concorrentes. O individualismo faz a gente enxergar o outro como uma ameaça, como peso. A beleza do Evangelho é que o Evangelho nos ensina a ver quem está do nosso lado como irmão e irmã em Cristo Jesus. Paulo diz que os membros do corpo, e principalmente aqueles que parecem mais fracos, eles são necessários, isso é maravilhoso. Deus não monta a igreja apenas com os fortes, com os visíveis, os eloquentes, os admiráveis. Deus forma a sua igreja com diferentes pessoas, com diferentes histórias, com diferentes dores, com diferentes dons, com diferentes ritmos, com diferentes níveis de maturidade. Sabe qual é a beleza da igreja de Jesus? A beleza da comunidade cristã está exatamente nisso. Deus pega pessoas diferentes e as une em Cristo. Numa sociedade tão preconceituosa, ególatra, do cancelamento, na igreja de Jesus, eu e você podemos e devemos aprender a amar quem não é igual a nós. Nós vamos já vencer o individualismo, ir além do individualismo, quando você estiver disposto a aprender a enxergar o outro, por mais diferente que seja de você, ainda que seja um corintiano, foi mais forte que eu. Culpa do Ricardo Agreste que levantou a bola. Inclusive, essa é uma coisa interessante, vários preletores palmeirenses. Eu achei isso muito interessante. Glória a Deus está falando. Mas vamos voltar para a Bíblia, só para você não dormir. Vamos voltar para a Bíblia, irmão. Essa é a beleza. Sabe quando não há individualismo? Quando Deus me ajuda a amar você, meu irmão. Eu não fico nem bravo com a fala dessa. E é fazer isso com leveza. A gente vê essa loucura por conta de futebol, de torcidas, um matando o outro. Sabe, na igreja de Jesus, eu vou vencer o individualismo
quando eu aprendo a ouvir quem pensa diferente, quando eu aprendo a perdoar quem me feriu, quando eu aprendo a caminhar com quem está fraco, quando eu aprendo a celebrar o dom que eu não tenho, quando eu aprendo que maturidade não é fazer tudo do meu jeito, mas renunciar a preferências por amor ao corpo. Deus usa a igreja para nos libertar da ilusão de que nós podemos amadurecer sozinhos. Não podemos. Por isso, quem geralmente é dominado pelo individualismo é imaturo. E Paulo vai dizer isso na carta aos Coríntios, dizer, vocês são crianças, porque são ególatras. Mas em quarto e último lugar, como é que eu venço o individualismo? Como é que eu e você podemos ir além do individualismo, nessa peregrinação, na expectativa do mais além? Recuperando a beleza da igreja como projeto de Deus. Sabe, uma das coisas que tem entristecido o meu coração nesses últimos tempos é como a noiva de Jesus tem sido achincalhada, ridicularizada. Como a noiva de Jesus tem sido usada para propósitos para os quais ela não foi criada. Quantas vezes eu e você falamos mal da igreja? Quantas vezes eu e você curtimos e damos likes em posts que falam mal da igreja de Jesus? Da noiva de Cristo, daquela por quem Ele morreu. Para vencer o individualismo, eu e você precisamos recuperar a beleza da igreja como projeto de Deus. Sabe por quê? Se você disser, pastor, mas a igreja, deixa eu dizer para você, querido. Igreja não é invenção humana. Igreja é projeto de Deus. Igreja não é empreendimento corporativo, igreja é projeto de Deus. Foi Cristo que disse. Você conhece o texto, Mateus 16, 18. Eu edificarei Não é a igreja, é a minha igreja, é dele. Foi Cristo que comprou a igreja com seu sangue. Foi o Espírito Santo que formou um povo chamado igreja no Pentecostes. Foi Deus o Pai quem decidiu que seus filhos não viveriam isolados como ilhas, mas Deus resolveu que os seus filhos e filhas viveriam como uma família, como uma comunidade, e o nome disso se chama igreja. Sabe, por isso, apesar das falhas, e eu não sou alienado, eu não estou dizendo que a igreja não tenha falhas, não tenha problemas e não tenha erros, não tenha dificuldades. Mas deixe-me dizer a você, para eu e você vencermos o individualismo, apesar das falhas, limites, imperfeições, a igreja ela continua sendo preciosa para o Senhor e precisa ser para mim e para você. Precisa. Porque, e deixa eu lhe dar algumas razões. Se você está desencantado com a igreja, se você está desiludido com a igreja, se você está longe da igreja, se você se considera até um desigrejado, deixe-me dizer para você talvez alguns motivos pelos quais você deva recuperar no seu coração a beleza da igreja como um projeto de Deus. Igreja é lugar onde pecadores são alcançados pela graça. Igreja é lugar onde os feridos encontram cuidado. Igreja é onde as famílias são restauradas, onde os dons são despertados, onde crianças crescem ouvindo sobre Jesus, onde pessoas comuns são treinadas para uma missão eterna. Igreja onde o pão e o cálice anunciam que Cristo morreu e ressuscitou. Igreja onde lágrimas são divididas e vitórias são celebradas. Igreja é onde ninguém precisa carregar a vida sozinho. Igreja não é perfeita? Claro que não, mas ela é amada por Cristo. A igreja tem marcas? Claro que tem, mas ela também carrega a presença de Deus. A igreja tem desafios? Claro que tem, mas ela também é o instrumento de esperança para o mundo. Então, desvalorizar a igreja é esquecer o preço que Cristo pagou por ela. Se eu e você queremos viver essa jornada, essa peregrinação, a qual fomos confrontados nesses dias, nós precisamos resgatar a beleza da igreja e entender que isso não vai ser feito e não pode ser feito de forma isolada. Nós ainda não chegamos em casa e não chegaremos sozinhos, porque sozinhos eu e você vamos ficar pelo meio do caminho. Sozinho eu e você seremos vencidos pelos pecados, pelas mazelas e sobre tudo que ouvimos aqui nesses dias. Sabe, deixe-me dizer para você, ao concluir essa palavra, individualismo diminui a nossa visão. Individualismo, ele prende ao nosso gosto, à nossa dor, à nossa agenda, à nossa necessidade, à nossa opinião. Ele nos prende a isso. O individualismo,
ele faz com que o ego esteja no centro. E deixa eu dizer para você, quando o ego está no centro, tudo vai virar comparação. Talvez por isso eu e você não escapamos de nenhum dos itens que eu li. Talvez por isso você não esteja satisfeito com a sua igreja, incomodado com a sua igreja, e ache que a sua igreja não é boa. Talvez o problema não esteja, ou maior, não esteja na igreja. Talvez o problema maior esteja em você e no seu coração. E talvez a mudança que precise acontecer, e Deus quer fazer na sua igreja, não vai começar no seu pastor, não vai começar na sua liderança, mas talvez no seu coração, quando você se dispuser a ir além da sua individualidade. Sabe, quando o ego está no centro, tudo vira comparação, ameaça ou necessidade de reconhecimento. Quando o ego está no centro, o dom do outro incomoda, o crescimento do outro ameaça, a oportunidade do outro parece diminuir o nosso valor. E deixa eu dizer, Paulo sabia exatamente do que estava falando. Paulo não está levantando uma teoria, ele está escrevendo para essa igreja, e depois, se você quiser voltar no começo dessa carta, dessa primeira carta, ele começa essa carta no capítulo 1, tratando exatamente isso. Você deve se lembrar, ele começa escrevendo para um problema de individualismo e de disputa que tinha na igreja. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não, bom é fulano. Paulo, ele vai além do individualismo, ele podia dizer, não, certo é a minha ala, porque eu sou o grande apóstolo Paulo, chamado no caminho de Damasco, eu fui criado aos pés de Gamaliel, eu vi Jesus. Ele podia encher o peito e amaciar o seu ego, e dividir e acabar com a igreja de Corinto. Mas Paulo nos ensina a ir além do individualismo. Porque no começo dessa carta, no capítulo 1, nos versos de 3, ou melhor, no capítulo 3, os versos de 3 a 7, ele confronta esse problema na raiz da igreja de Corinto. E ele diz lá, claramente, ele diz, olha, quando há ciúmes, quando há brigas, quando há divisões, a igreja começa a agir como pessoas desse mundo, não tem diferença, é por isso que as pessoas não querem saber da igreja. Porque uns estavam dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Você lembra da resposta do Paulo? Quem é Paulo? Que história é essa de indivíduo? Quem é Apolo? Quem é fulano? Quem é Beltrano? Que história é essa? Ele diz, não. Nós somos somente servidores de Deus. Não tem essa de Paulo, apóstolo Paulo, irmão Apolo. Não, nós somos só servidores de Deus. Um plantou, o outro regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. Sabe o que isso nos lembra? Isso nos lembra que na igreja de Cristo, ninguém deve ocupar o centro que só pertence a Deus. Na igreja de Cristo, ninguém deve ocupar o centro que só pertence a Deus. Ministério não existe para alimentar ego dos servos. Ministério existe para revelar a glória do Senhor. Quando Cristo está no centro, eu e você somos livres para servir sem precisar aparecer. Quando Cristo está no centro, eu e você somos livres para celebrar o dom do outro, sem nos sentirmos ameaçados. Somos livres para plantar mesmo que o outro regue, para regar mesmo que o outro colha, porque em Cristo não vivemos mais para provar quem somos, nós vivemos para expressar quem Deus já nos fez ser. O Helder falou sobre isso, sobre graça ontem aqui, que é muito mais do que um favor imerecido. Sabe, o Evangelho nos chama para algo muito maior. O Evangelho nos chama para algo mais além do indivíduo. Deixe dividir no seu coração, que Deus queimou no meu coração, quando eu terminei de preparar essa palavra, para que você vá mais além do indivíduo, em nome de Jesus. Deus, nessa manhã, quando eu e você voltarmos para as nossas igrejas, Ele nos chama para o corpo. Deus nos chama para a família, Deus nos chama para a comunhão, Deus nos chama para a missão, Deus nos chama para uma vida que vá além de nós mesmos. A beleza da igreja está nisso. Pessoas diferentes, alcançadas pela mesma graça, unidas pelo mesmo Senhor, habilitadas pelo mesmo Espírito e enviadas para a mesma missão. Porque a igreja é o lugar onde eu descubro que a minha vida não termina em mim. O meu dom não é só meu.
A minha história não é só minha, a minha fé não é só para mim, a minha presença importa sim, meu serviço edifica sim, mas o meu amor precisa revelar Cristo. Hoje Deus nos chama para abandonar a postura de consumidores espirituais e assumir a nossa identidade como membros do corpo de Cristo. Nós não fomos chamados apenas para assistir, nós fomos chamados para pertencer à igreja. Não fomos chamados para exigir ser servidos, nós fomos chamados para servir. Nós não fomos chamados para viver centrados em nós mesmos, nós fomos chamados para viver centrados em Cristo, comprometidos uns com os outros, porque quando cada membro deixa de viver para si e passa a viver para Cristo e para o corpo, guarde isso, essa é a promessa do Evangelho, é isso que Jesus nos ensina, é isso que o apóstolo Paulo nos desafia. A minha igreja, a sua igreja, a igreja de Jesus, deixa de ser apenas um lugar de encontros e se torna uma expressão viva de Jesus no mundo. Que a Ele seja a honra, a glória e o louvor, hoje e sempre. Amém, amém e amém.